Olá, pessoal. A gente vai começar agora mais uma aula de física, com a presença da professora Edmaura, explorando a parte experimental, e eu vou discutir um pouco da teoria com vocês, ok? Boa tarde, professora Edmaura. Boa tarde. Pessoal, a aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse tema, circuitos elétricos, mas aqui a gente vai especificar um pouco mais a possibilidade de outros circuitos, não apenas o circuito simples, pensando na situação de associação de resistores, como a gente vai discutir daqui a pouco. Mas, para começar a aula, eu preciso retomar os exercícios que ficaram para vocês resolverem na nossa aula anterior. Eram 2 exercícios. O primeiro deles foi essa questão do Enem de 2011. Então, só retomando a ideia aqui do enunciado, um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Bom, então, para responder esse exercício, é importante que a gente pense a respeito dos principais elementos do circuito que foi montado. No caso, vamos lembrar da lâmpada. Vocês lembram que na aula anterior a gente destacou a importância aqui da base em relação ao circuito elétrico? A gente tem as 2 partes metálicas, que são o material condutor, e um material isolante, né, impedindo ali essa conexão entre eles, ok? Bom, pensando nisso, a gente já consegue aqui, por exemplo, eliminar essa montagem de número 5, porque percebam que uma das extremidades do fio, ela foi conectada na parte de vidro da lâmpada, portanto, seria impossível a lâmpada acender, ok? Aqui também a gente já poderia eliminar a alternativa, ou melhor, a montagem de número 6, porque ali a gente percebe que essa parte condutora, né, embaixo ali na base da lâmpada, ela não está conectada a nada, portanto não ia fechar o circuito também, tá certo? Por isso a gente descartou. E aí vem o outro elemento desse circuito, que é a pilha. E aí lembrar, né, dessa importância de você garantir que o polo negativo e o polo positivo ele esteja realmente em contato com os elementos ali que vão formar o nosso circuito. Afinal de contas, é a fonte de tensão, tá? Além de fechar o circuito elétrico, eu tenho aqui essa importância maior da fonte de tensão elétrica para esse circuito. Pensando nisso, observem que aqui no item 4, nessa montagem, a lâmpada ela foi conectada, né, ela foi encostada na lateral da pilha. Portanto, ela não está em contato com o polo aqui, né? No caso, a gente observa o contato com o polo positivo da lâmpada, mas o negativo, isso não aconteceu, ok? No caso, aqui no item 2, a gente pode também descartar, considerando que não há, percebam que a parte negativa aqui, ela foi conectada a essa parte condutora da lâmpada, ok? Porém, a lateral, né, essa parte do condutor, ela não chega ao polo positivo da lâmpada. Novamente, a gente não tem a possibilidade da lâmpada acender. O que sobrou para a gente? No caso da primeira montagem, observem que está tudo ok, olha. A lateral aqui conectada ao polo negativo e a parte de baixo da base conectada ao polo positivo. A lâmpada vai acender. O exercício 3 também a gente tem uma situação semelhante, só muda um pouquinho, né, a configuração, mas a ideia é a mesma, né?
praticamente inverteu os lados e trouxe aqui o fiozinho um pouquinho para a direita, né? Já no exercício aliás, na montagem de número 7, a gente observa ali, né, que também está tudo ok, porque você garantiu a conexão nas duas partes condutoras da base da lâmpada e com o polo positivo e negativo da pilha, tá? Talvez aqui tenha causado um pouquinho de dúvida, considerando a posição da lâmpada. Ela está nessa posição aqui em que parte da estrutura de vidro da lâmpada, ela está tocando aqui o polo, mas percebam que o importante aqui, essa lateral metálica, ela também está tocando o polo positivo. Então, com isso, você consegue acender a lâmpada, tá certo? Portanto, considerando essas montagens, eu tenho como correta a alternativa D desse exercício. Já no exercício 2, vocês deveriam utilizar aquela simbologia que a gente discutiu na aula anterior para representar o circuito elétrico a partir da associação em paralelo das 3 lâmpadas que o professor Aestênio realizou, tá? Então, nessa ideia de usar a simbologia, eu vou representar aqui cada uma das lâmpadas por esse símbolo geral de um resistor, né? Já que as lâmpadas são os elementos resistivos do nosso circuito. Então, eu tenho as 3 lâmpadas representadas ali. A fonte de tensão, né? Também pensando nessa forma genérica para ela. E aí basta fazer a conexão das 3, né? Garantindo que elas estejam conectadas, considerando toda aquela ideia da estrutura da lâmpada, no polo positivo e negativo da pilha, ok? E aí a gente tem algumas variações em relação a essa montagem, tá? Eu coloquei aqui 2, mas a configuração ela pode ser um pouco diferente, né? Existem outras possibilidades na hora que você apresenta essa estrutura. O que não pode acontecer, pessoal, seria essa terceira situação que eu coloco aqui para vocês, ok? Tentem observar a forma como foram colocadas as lâmpadas nesse terceiro caso. Eu tenho essa situação em que você não consegue garantir que cada uma das lâmpadas tenha a conexão com o negativo e o positivo da sua fonte de tensão. Isso aí vai acontecer quando você faz a associação em paralelo. Aqui a gente tem um outro caso de associação, que é chamada de associação em série. Percebam que aqui eu coloquei um resistor, ou no caso uma lâmpada, né, nessa sequência, uma depois da outra, e se eu pego uma extremidade, por exemplo, olha, esse primeiro resistor, essa primeira lâmpada, a extremidade da esquerda, ela vai direto à parte negativa da fonte de tensão. Porém, a outra extremidade, a extremidade da direita, ela não chega diretamente na parte positiva. Ela passa antes por outros 2 resistores, tá? Então, aqui eu tenho um outro tipo de configuração que eu não percebo nas situações anteriores. Nas situações anteriores, né, nessas 2 montagens, associação em paralelo, eu consigo levar cada lado do resistor até o polo da minha fonte de tensão, sem passar por outro, né? Eu consigo essa opção, ok? Essa terceira, portanto, ela é diferente, né? É um circuito bem diferente dos 2 primeiros aqui, que são equivalentes, tá certo? Bom, então a ideia da nossa aula hoje é justamente comparar as possibilidades quanto à associação de resistores e quais as consequências disso para o funcionamento de um circuito elétrico. Associação em série, em paralelo, é o que a gente vai comparar hoje. A associação mista, a gente não vai falar dela, né, mas é interessante mostrar ela aqui, que na verdade seria a junção das duas, por isso mesmo esse nome, tá ok? E agora eu vou passar a palavra à professora Edmaura, para que ela possa realizar algumas demonstrações experimentais para vocês. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vou compartilhar minha tela com vocês rapidinho para a gente conversar um pouquinho.
Bom, então antes de começar aqui com a minha parte, gostaria de dizer então um recadinho nosso para vocês, tá? Vocês estão aí acompanhando a gente, nós queremos dizer que nós, com todas as nossas forças, né, José? Amamos vocês e estamos preparando essa aula com muito carinho para vocês, tá? Para sanar as dificuldades, as dúvidas que vocês estão tendo, né? Nesse percurso aí de pandemia. Então, eu vou utilizar um experimento que está no caderno do aluno de vocês, né? Na página 26, volume 1. Então, vocês podem pausar esse vídeo um minutinho, pegar o seu caderno do aluno, volume 1, na página 26, que vai ter o roteiro da atividade experimental que eu vou desenvolver com vocês agora, tá? Bom, então, vamos para a atividade. Construindo um circuito elétrico, está lá na página 26 do caderno do aluno. Aqui tem lá os materiais, eu vou fazer, né, eu não vou utilizar exatamente os mesmos materiais, mas parecidos, então nós iremos precisar de algumas lâmpadas. Aqui está sugerindo que seja de 1,5 ou 3 volts. No caso, a lâmpada que irei utilizar tem 2,5 volts. Fios de cobre, pilhas de 1,5 volt cada uma, né? E nós vamos montar o circuito de acordo com essa orientação que está aqui, tá? Então, vamos lá. Monte o circuito conforme as figuras a seguir e responda. Então, eu vou ler aqui com vocês primeiro, depois eu vou tirar esses slides para eu fazer o experimento para vocês. Qual tipo de circuito foi montado? Então, vamos observar as imagens. Ó. Vai pedir para a gente montar um circuito com uma pilha e uma lâmpada. Depois vai pedir para montar com 2 pilhas e uma lâmpada. E depois 2 pilhas e 2 lâmpadas. Eu vou fazer até aqui, ó, até a figura 3, porque eu não tenho as 3 lâmpadas suficientes para fazer o experimento. Mas até na figura 3 já vai dar para entender a situação, tá? Então, eu vou voltar lá na tela para eu fazer com vocês o experimento, tá? Então, quais são os materiais que precisou? Então, pediu para usar lâmpada, né? Então, nós vamos usar uma lâmpada dessa, pequena, de 2,5 volts, fios, né? Como eu já tinha mostrado, essas lâmpadas já tem um encaixe para esses fios, mas você também pode tentar fazer na sua casa com uns fiozinhos de cobre, lâmpada pequenininha que você tiver. E a fonte de tensão, no caso, uma pilha que já está também nesse suporte. Tá? Então, pediu para a gente usar inicialmente uma pilha com os fios e uma lâmpada. Então, vamos ligar para vocês, vamos observar o brilho da lâmpada, tá? Então, vou encaixar aqui para dar o contato, como o professor José Mauro já disse, polo positivo, polo negativo. Só um minuto para encaixar direitinho. Vocês estão observando o brilho? Então, nós temos aqui aquela primeira figurinha com uma pilha e uma lâmpada. Então, observem bem o brilho dessa lâmpada, tá? Então, um brilho fraquinho. Agora, nós vamos fazer a figura 2. Eu vou colocar 2 pilhas. Então, nós vamos continuar com uma lâmpada, mas agora vão ser 2 pilhas. Então, se eu tenho 2 pilhas de 1,5 volts cada uma, as duas vão dar quantos volts, né? Então, nós teremos agora 3 volts. Nesse circuito, nós vamos novamente ligar uma pilha. Então, eu vou ligar bem rapidinho, porque o professor Zé Mauro já conversou com vocês. Se você tem um aparelho e liga numa fonte de tensão, cuja tensão é maior que a tensão do aparelho, ele pode queimar. Então, como aqui eu tenho 3 volts e aqui eu tenho 2,5 volts, então corre o risco de queimar a lâmpada. Mas eu vou ligar bem rapidinho. Esperar dar o contato certinho aqui, só um minuto. Deu para perceber? Ó, rapidinho já desliguei. Como que aumentou o brilho? Perceberam como o brilho da lâmpada ficou bem mais forte com 2 pilhas? E agora? Então, agora pede para fazer a continuação do circuito. Então, ao invés de ligar só uma lâmpada, nós vamos colocar mais uma lâmpada no circuito. Então, nós vamos fazer um circuito, ó, vou ligar continuando os fios, vou encaixar os fios aqui. Só um minutinho, deixa eu encaixar o fio. Dando continuação no circuito, eu tenho um fio bem longo,
Agora, não precisava ser tão longo assim, mas para poder eu conseguir encaixar direitinho aqui, ó, eu posso colocar, fazer a ligação melhor aqui, só um minuto, para ficar mais visível para vocês. Ó, então nós temos aqui a fonte de 3 volts, temos a primeira lâmpada e a segunda lâmpada. Olha, o caminho que a corrente elétrica tem para percorrer é o mesmo. E agora tá faltando alguma coisa, tá faltando ligar no outro polo da pilha. Então, olha, dá para vocês verem o que aconteceu. As duas lâmpadas estão acesas, né? Mas se comparar o brilho da lâmpada, de uma lâmpada só ligada às duas pilhas, não parece, ó, dá para perceber que o brilho diminuiu um pouco? Por que será que isso acontece? Então, vamos pensar, quando eu coloco duas lâmpadas, então eu estou aumentando a resistência do circuito, chamada resistência equivalente do circuito. Ele aumentou. Então, a tensão elétrica aqui de 3 volts, ela está sendo dividida entre as duas lâmpadas. Então, olha só, o brilho diminuiu um pouco. Esse circuito, qual tipo de circuito é esse que o professor José Mauro acabou de falar para vocês? Que tipo de circuito é esse? Eu tenho as lâmpadas, ó, no mesmo fio, uma em seguida da outra. Corrente elétrica saindo, percorrendo uma e percorrendo a outra. A tensão elétrica está sendo dividida entre as duas lâmpadas. Esse tipo de circuito é um circuito bem simples, chamado circuito em série, tá? Circuito em série. Aí nós podemos pensar mais uma coisinha aqui nesse circuito. Se uma dessas lâmpadas ou for interrompida aqui, o que vai acontecer com a outra? O que vocês acham que vai acontecer com a outra? Eu vou pôr uma posição que dá para vocês enxergarem. Então, eu vou tirar uma das lâmpadas. O que vai acontecer com o brilho da outra? Será que ela vai continuar brilhando do mesmo jeito? Vai diminuir o brilho? O que pode acontecer? Pensa um pouquinho antes de eu fazer. Pensaram? Então, olha, eu vou desrosquear essa daqui, ó. O que aconteceu com a segunda? Olha, essa daqui. Posso até tirar ela totalmente. A segunda apagou. Mas será? Então, vamos supor que você tivesse um circuito elétrico desse na sua casa. Não é assim um circuito elétrico da sua casa, mas se fosse assim. Se um equipamento, ó, se uma lâmpada deixar de funcionar, queimar, dar um problema lá, a outra também para de funcionar. Porque interrompe a passagem da corrente elétrica. Então, o circuito em série, ele tem esse probleminha. Então, se der num caso aqui, ó, queimou uma lâmpada, a outra não funciona, porque não tem mais passagem para a corrente elétrica nesse tipo de circuito, tá? Então, circuito em série, uma lâmpada em seguida da outra, ó, o mesmo caminho para a corrente elétrica percorrer. E a tensão elétrica é dividida entre as lâmpadas, ok? Então, agora eu vou desmontar esse tipo de circuito, vou voltar para os slides para a gente pensar em um outro tipo de circuito que o professor também comentou com vocês agora mesmo. Bem, então esse daqui foi o primeiro experimento que eu acabei de realizar com vocês, percebam? Olha, então eu fiz com uma pilha e uma lâmpada. Vocês viram que brilhou fraquinho. Depois eu coloquei duas pilhas e uma lâmpada, brilhou bem forte, porque eu dobrei o valor da tensão elétrica. Depois eu continuei, só que eu mantive duas pilhas, 3 volts, e coloquei duas lâmpadas. Então, eu tenho aqui uma resistência aumentada, porque eu tenho dois equipamentos em série um com o outro. Por isso, eu aumento a resistência. A tensão de 3 volts vai ser dividida entre as duas lâmpadas. E percebemos que o brilho já diminuiu em relação a essa primeira aqui, ó. Essa segunda, desculpa, a figura 2, que tinha duas pilhas e uma lâmpada só. Quando eu coloquei duas lâmpadas, aumentou a resistência do sistema e aconteceu que diminuiu o brilho das lâmpadas. Agora, tem um exercício para vocês fazerem em seguida, que é preencher essa tabela. É só olhar as figuras e preencher, vai ficar de tarefa para vocês, tá? De lição aí de casa. Ó, a figura 1, quantas lâmpadas eu coloquei, quantas pilhas e a tensão total. Era com uma pilha só, então era 1,5 volt só. E a luminosidade? A luminosidade ficou fraquinha, lembra? Figura 2, eu coloquei o quê? Quantas lâmpadas? Eu coloquei uma lâmpada só, mas eu coloquei duas pilhas, dobrou o valor da tensão, então foi para 3 volts e aumentou bastante o brilho da lâmpada. E a figura 3 foi quando eu coloquei duas lâmpadas, duas pilhas, 1,5 volt mais 1,5 volt, 3 volts,
e a luminosidade ficou forte, mas não tão forte quanto da figura 2, tá? Então, agora, segundo a parte de... Ainda tem mais duas questões, desculpe, tem a questão C e D. O que acontece com a luminosidade das lâmpadas quando você insere outras lâmpadas nesse circuito, que eu já disse que é um circuito tipo série? Lembra? Conforme vai aumentando o número de lâmpadas, você aumenta a resistência do circuito. Portanto, cai o brilho da lâmpada. E D, se você retirar uma das lâmpadas do circuito que eu fiz da figura 3, o que aconteceu com a outra? Continuou brilhando ou não? Vocês viram o que aconteceu, então vocês, por favor, respondam depois. Então, agora nós vamos fazer outra parte do experimento, que é o circuito montado nesse esquema, ó. Mesmo jeito, vou começar com uma pilha e uma lâmpada, depois uma pilha e duas lâmpadas. Vou fazer até essa figura 2, tá? Então, que tipo de circuito é montado? Só pela figura aqui representada, que tipo de circuito é esse? É série. Série foi o anterior. Esse é o circuito paralelo, que é o circuito que foi discutido na aula anterior, lá com a Estênio, né? Que o professor Zé Mauro também comentou, acabou de comentar com vocês. É uma representação do circuito residencial, circuito em paralelo. Aí vai ter a tabela, conforme que eu acabei de mostrar para vocês, que é para preencher também sobre esse experimento. Então, vou voltar e vamos fazer esse experimento. Vamos pegar novamente uma fonte de tensão, uma pilha de 1,5 volt. Vamos pegar uma lâmpada só um minutinho. Vamos pegar uma lâmpada e vamos ligar, então, aqui na fonte de tensão, polo positivo, polo negativo, tendo o contato certinho para poder. Então, ele está aqui no suporte, percebam? Olha, com uma pilha, brilha forte. Vamos ver agora com duas. Será que se eu colocar mais uma lâmpada aqui, eu nem vou mudar a quantidade de pilhas agora, vou manter uma pilha só, vou mudar a quantidade de lâmpadas. Então, vou colocar outra lâmpada, só que agora não pode ser em série. Vai ter que ser em paralelo com essa lâmpada aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar mais 2 fios, um aqui, ó, e o outro do lado. Só um minutinho. Vou pegar o fio aqui, ó, e outro por aqui. Ó. Então, agora é só encaixar mais uma lâmpada aqui. Olha como a estrutura da fiação é diferente no circuito em paralelo. O próprio nome já sugere, né? Circuito em paralelo, que são retas paralelas lá da matemática. Vão pensando, para vocês fazerem uma associação. Olha, uma pilha, 2 lâmpadas. Observem o que aconteceu com o brilho. Deu diferença? Olha, elas continuam brilhando fortes. Bem diferente do circuito em série. Quando eu liguei 2 lâmpadas, eu tive que colocar 2 pilhas para funcionar. Aqui não precisa, ó, uma pilha. Eu ligo 2 lâmpadas tranquilamente. Esse é tipo circuito paralelo. Então, ó, temos aqui uma tensão de 1,5 volt. Aqui vai ter 1,5 volts e aqui também 1,5 volts. A tensão, ela mantém a mesma da fonte para todas as lâmpadas que eu for ligar. Eu posso ligar 3, 4, 5. Na nossa casa, você liga lâmpada, você liga chuveiro, geladeira, os equipamentos elétricos, mais ou menos no esquema assim, chamado circuito em paralelo. E tem uma vantagem também nesse circuito, que lá o roteiro também pede para fazer isso. Se eu simular que uma delas vai queimar, o que acontece com a outra? Com o brilho da outra? No circuito em série, quando eu tirei uma, a outra parou de funcionar. O brilho acabou. Mas será que isso acontece aqui também? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos tirar a primeira, ó. Ela apagou, mas a outra continua brilhando normalmente. Do mesmo jeito. Percebam que não interferiu em nada quando essa daqui apagou. Essa daqui continuou brilhando com a mesma intensidade. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Voltei, ó, as duas e vou fazer essa daqui apagar. Só desrosquear aqui, ó. Pronto. A outra, ó, continuou funcionando normalmente com a mesma intensidade de brilho. Portanto, são lâmpadas independentes. E que você pode tranquilamente, a lâmpada da sua casa queima, o chuveiro continua funcionando, a geladeira continua funcionando, a outra lâmpada continua funcionando, a TV. Então, esse é tipo de circuito em paralelo.
que a tensão elétrica se mantém a mesma, a tensão de 1,5 volt aqui e 1,5 volt aqui. Diferente do circuito em série, que 1,5 volt da pilha teria que ser dividido para as lâmpadas. Tudo bem? Aí, vocês vão ter lá no roteiro, preencher a mesma tabela para esse circuito também, tá? Vou voltar rapidinho só para finalizar esse experimento, voltar com vocês lá nos slides. Bom, olha aqui, o experimento que eu fiz, não precisou acrescentar 2 pilhas aqui, eu fiz todo o experimento com uma pilha só. E então, vem lá a tabela para vocês preencher do mesmo jeito, ó, quantidade de lâmpadas, usei uma lâmpada, uma pilha, a tensão total é a tensão da pilha, 1,5 volt, e a luminosidade, vocês viram que brilhou razoavelmente forte. A figura 2, eu fiz com 2, né? Fiz com 2 lâmpadas, mas a pilha continuou só, 1,5 volt só de tensão, tá? Então, a tensão aqui vai ser 1,5 volt. E a luminosidade não interferiu, continua o mesmo brilho de anteriormente. E eu não fiz a figura 3, que seria com 3 lâmpadas, tá? Então, essa de baixo não precisa preencher. É isso, então. E depois também tem as perguntinhas para vocês fazerem. Ó, o que acontece com a luminosidade? Eu acabei de falar o que acontece com a luminosidade. Se você retirar uma das lâmpadas, interfere na outra ou não interfere? Acabei de fazer com vocês também. É só vocês escreverem todas as observações de vocês desse experimento, tá? Então, é isso. Vou passar a palavra para o professor José Mauro. Obrigado, professor Edmaura. Bom, pessoal, eu quero aproveitar aqui, eu gostaria também de resgatar algo da nossa aula anterior, que talvez vai fazer toda a diferença para o entendimento em relação ao que está acontecendo. Pessoal, na aula passada, a gente chegou a discutir essa questão dos 3 elementos principais aqui, nessa análise que a gente está fazendo sobre circuito elétrico, tá? Então, a tensão elétrica, observem, lembra do que aconteceu, na verdade, né? Em relação ao experimento, quando a professora Edmaura, ela substituiu uma pilha por 2 pilhas, tá? O quanto que isso alterou o brilho da lâmpada. E aí destacar o seguinte, esse brilho da lâmpada, ele tem uma relação direta com o valor da corrente elétrica. Percebam que quando ela dobrou a fonte de tensão, né? Ela colocou 2 pilhas, aumentou a intensidade do brilho, ou seja, a tensão elétrica ela favorece a corrente. Então, se você aumenta a tensão, a corrente elétrica, consequentemente, também vai aumentar, tá? Por outro lado, você tem os elementos resistivos ali, quando você pensa no valor da resistência elétrica, o contrário vai acontecer. Quanto maior a resistência elétrica, menor é o valor da corrente. Ok? Eu estou chamando a atenção para esse detalhe, embora a discussão melhor sobre isso vai ser realizada na nossa próxima aula, porém é interessante que a gente já comece a perceber isso, tá? O aumentar brilho da lâmpada, diminuir brilho da lâmpada, tem a ver com o aumento de corrente, diminuição de corrente. A gente já falou aqui que a tensão elétrica vai aumentar, aliás, vai favorecer ou não isso acontecer, né? Se você aumenta aqui, se você diminui, ela também vai diminuir. E com a resistência elétrica é o contrário, tá? Então, pensar o seguinte, a nossa ideia agora é esquecer um pouquinho da tensão, ok? E trabalhar só nessa ideia da resistência elétrica, porque afinal de contas, quando você faz uma associação em série, uma associação em paralelo, a gente vai usar os mesmos resistores, digamos assim, ok? A mesma quantidade ali, mas eles vão ser conectados de maneiras diferentes. E isso vai trazer consequências para o circuito. Antes de continuar aqui, a nossa parte da aula agora, né, seria a parte final da nossa aula, a gente vai continuar fazendo essas comparações, só que agora de uma maneira mais teórica, digamos assim, porque a gente vai usar uma simulação
E na simulação as coisas funcionam no mundo perfeito, né? As condições ali, elas são ideais. Mesmo, vocês vão até perceber quando eu manipular ali, mesmo a simulação ela tentando trazer algumas possibilidades do que acontece na realidade, no fundo ela é algo fictício, certo? Então, por isso o nome, né? Simulação, ok? Em alguns momentos é importante a gente lembrar dessa diferença de que você não está fazendo experimento real. Por isso que foi importante, e eu quis que isso acontecesse, né? A gente pensando sobre a aula, a gente quis que isso acontecesse, porque fazer ali a montagem do circuito real, com a lâmpada acendendo, eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Então, essa junção de situação real, situação fictícia a partir da simulação, ela vai ser importante aqui para a gente, tá? E aí, dentro desse contexto, lembrar naquela hora que a Edmaura, ela dobrou o número de pilhas para uma lâmpada, e a lâmpada, segundo as especificações, ela funcionaria com uma tensão de 2,5, e aí de uma hora correu o risco de queimar a lâmpada quando ela colocou 2 pilhas, tá? Nesse caso, é algo que ela não se preocupou tanto em correr o risco por 2 motivos básicos. Primeiro, que a diferença de tensão ela era menor, né? Diferente, por exemplo, de você querer 127 e 220 volts, né? Não, era 2,5 e 3. E além disso, a pilha, pessoal, ela tem ali uma situação do próprio desgaste, né? Teoricamente, uma pilha ela fornece 1,5 volt. E quando ela está nova, ela está bem próxima desse valor. À medida que o tempo vai passando, com o desgaste, né, que o dispositivo vai tendo, não necessariamente ela vai estar gerando aquela fonte de tensão. Então, tem esse detalhe que talvez faça com que o risco, né, de queimar a lâmpada seja um pouco menor. Mesmo assim, percebam que a Edmaura ela não quis correr o risco de deixar muito tempo lá, porque de fato a lâmpada ela poderia queimar mesmo, tá? Essa é uma informação importante. Eu gostaria de destacar aqui também, né, que a Edmaura mandou aquela mensagem de incentivo no início da nossa aula e reforçando o que ela falou, mas também detalhando aqui que essa aula ela não vai ser transmitida apenas para o terceiro A e o terceiro B, né, lá da escola Michelina Cartolano, em Lorena. Eu também estou usando essas aulas para as minhas turmas aqui em Guará, do Joaquim Vilela, né, terceiro B e terceiro C, também estão assistindo essa aula, tá? E a mensagem também é direcionada para vocês. Eu até agradeço a professora Edmaura, porque ela está colaborando muito comigo nessa questão do material que a gente está direcionando para vocês, tá bom? Mas, enfim, vamos voltar para a nossa aula aqui. Pessoal, essa simulação que eu estou usando, ela é uma simulação que vocês conseguem encontrar gratuitamente na internet, ok? Ela foi desenvolvida pela Universidade do Colorado. O nome, né, da simulação circuitos você vai achar, na verdade, diferentes nomes ali, mas kit de circuito elétrico ou kit de montagem de circuito elétrico, e a plataforma que disponibiliza isso, né, relacionada a essa universidade que eu falei, essa universidade americana, ela é chamada de PHET, ok? P-H-E-T, tá? E aí o que acontece? Observem que eu já coloquei aqui uma montagem de um circuito simples, ok? Que é essa primeira montagem aqui que vocês estão vendo. A única diferença aqui é que quando eu usei essa bateria, né, aqui aparece como bateria na lateral, ela realmente tem 9 volts cada uma, tá? O simulador ele não oferece outras opções de fonte para a gente. A menor seria 9 volts, ok? A lâmpada, né, que a gente quer acender, obviamente que essa é uma lâmpada um pouco diferente, ela tem essas especificações, né? E aqui eu só coloquei
um elemento a mais, que é justamente esse interruptor, né, essa chave no circuito, para eu poder comparar, né, o circuito aberto ou fechado de uma maneira um pouco mais fácil com vocês. Ok? Então, aqui, a primeira montagem é uma associação, aliás, não é associação, perdão, ela é um circuito simples. A segunda montagem, aí sim, é uma associação de duas lâmpadas, aqui em série, certo? E aí, lembrar daquele detalhe importante que a Edmaura chamou a atenção, na associação em série, você tem um único caminho para a corrente elétrica percorrer, tá? Diferente da associação em paralelo, onde você vai ter a possibilidade de outros caminhos, né? Percebam que, nesse caso da associação em série, quando eu imagino o circuito elétrico sendo percorrido pela corrente, não tem como essa corrente passar por uma lâmpada sem passar pela outra. Na associação em paralelo tem, né? Ele pode seguir aqui esse caminho sem que passe por essa lâmpada aqui, sem problema, tá? E aí aquela ideia de comparar os brilhos como a professora fez. Então, olha só, o circuito simples, uma lâmpada só. Quando eu faço a associação em série, vou fechar aqui, vocês conseguem enxergar alguma coisa? Está bem mais fraco agora, ok? E na associação em paralelo, quando eu fecho o circuito, eu volto a ter esse brilho mais intenso, tá? E aí, assim, por que eu estou usando aqui essa associação, essas montagens, melhor dizendo, no simulador, se a professora já mostrou ali a montagem real, tá? A ideia aqui de usar o simulador com vocês é justamente porque eu posso fazer as alterações que eu quiser, sem me preocupar se eu vou, digamos assim, estragar, queimar minha lâmpada, né? Como foi lá com a professora, o risco que ela estava correndo, tá? E aqui tem um detalhe que talvez vai fazer a diferença para a gente. Pessoal, é muito bacana comparar a intensidade do brilho e tudo mais, né? Mas isso tem um inconveniente, a gente não consegue perceber exatamente se existe diferença no brilho, porque a nossa capacidade visual, ela não é tão sensível assim. E aí lembrar que quando você fala em observar algum fenômeno físico, uma parte importante dessa observação seria a realização de medidas, né? Porque eu não posso confiar simplesmente naquilo que eu estou vendo. Essa observação ela não está relacionada apenas à parte sensorial. Lembra daquela história de medir temperatura? Eu não posso chegar exatamente às conclusões ali apenas pelo tato a respeito da temperatura dos objetos. Eu tenho que usar o termômetro. Até porque muitas vezes eu sou enganado, né, considerando aquela ideia de condução térmica, se é um material isolante térmico, se é um condutor térmico. Aqui seria algo um pouco parecido. Não adianta só olhar o brilho da lâmpada. Claro que fica evidente aqui, por exemplo, na associação em série, o quanto o brilho está fraco, tá? Mas se a gente pensar, por exemplo, será que nessa associação em paralelo, comparada com o circuito simples, a lâmpada está brilhando igual, está brilhando mais, está brilhando menos? O que está acontecendo, né? E numa situação real, tudo bem que a professora Edmaura ela usou uma tensão menor, o brilho da lâmpada não era tão forte assim. Mas a gente sabe que a gente não deve olhar diretamente por muito tempo para uma fonte de luz, principalmente se é algo mais forte, por exemplo. Eu não posso fazer essa mesma observação, ficar muito tempo olhando para a lâmpada aqui do teto do quarto, né, da nossa sala, porque do nosso ambiente, porque eu vou ter problemas sérios de visão se eu fizer isso, tá? Então, nessa hora, a simulação também ela quebra o galho, mas o mais importante aqui é justamente mostrar essa questão de você conseguir fazer medidas, ok? Pessoal, e aí, o que eu quero que vocês percebam
em relação a esses circuitos elétricos que eu tenho aqui. Nessa história do brilho da lâmpada, vamos comparar o valor da corrente elétrica que está passando pelo circuito, ok? A gente tem como fazer isso, né, numa situação real. Existe um aparelho chamado amperímetro que vai nos permitir esse tipo de medição, tá? Eu poderia, por exemplo, eu acho que eu tenho um amperímetro aqui. Ó, aqui já está direto o voltímetro mesmo, tá, pessoal? Mas é um aparelho semelhante como esse, né? Você tem um multímetro que ele oferece essas várias opções, né? Eu posso usá-lo como voltímetro, como amperímetro e como ohmímetro, se eu quiser medir o valor da resistência elétrica. Aqui, na minha simulação, aparece apenas o voltímetro. Eu não quero falar de medidas de tensão agora, eu vou tirar ele daqui, ok? Se eu quisesse mostrar, por exemplo, olha, o circuito está me mostrando aqui a questão dos valores de tensão aqui na pilha, tá vendo? Na verdade, essas baterias aqui, cada uma delas tem 9 volts, ok? E qual é a resistência elétrica da lâmpada? Tá vendo? Ó, aparece 10, eu estou usando lâmpadas de 10 ohms, tá? E se vocês repararem, tanto na pilha como no meu interruptor aqui, nessa chave que eu estou usando para abrir e fechar circuito, a resistência ela é nula. Porque essa é a ideia aqui no nosso exercício, perdão, na nossa análise. A gente está pensando em situações ideais também, em que você despreza a resistência do fio, você despreza a resistência interna da sua pilha, da sua bateria e de outros elementos do circuito. Só me interessa, na verdade, a resistência da lâmpada, tá? Mas, enfim, o que eu estou interessado mesmo é no valor de corrente elétrica. E aí o meu amperímetro, não, ele está aqui, pessoal, ó. O meu amperímetro está aqui, tá? Eu só não sei onde ele apareceu, mas vamos lá. Vou tirar ele daqui e vou usar, na verdade, aqui, ó, ele está aqui embaixo, já achei. Esse é o nosso amperímetro. Tá? Só que em vez de usar esse daqui, tem um mais fácil. Vamos deletar ele, que me dá a medida direta, tá? Essa simulação ela me oferece essa outra opção, ok? Eu vou arrastar esse cursor aqui, e quando eu coloco em cima do meu circuito, eu vou observar os valores de corrente, ok? Então, por exemplo, olha só, vou comparar nesse circuito simples qual é a corrente elétrica que está circulando por ali. Vocês conseguem perceber o valor aqui? Edmaura está conseguindo enxergar na sua tela. Eu sei que está o valor um pouquinho menor. Pessoal, e tem algo equivocado, para não falar errado, nessa forma como aparece a medida, tá? Eu quero que vocês pensem, eu não vou falar qual que é o problema aqui, mas o valor medido é de 1,80 amperes. Olha a forma como foi escrita a unidade de medida. Eu quero que vocês pensem se isso está certo, considerando tudo que vocês já estudaram sobre unidade de medida em física desde o primeiro ano, né? O professor deve ter reforçado bastante isso com vocês. Mas, enfim, tá? Tirando esse detalhe que aqui faz toda a diferença, ok? Se fosse uma prova e algum aluno colocasse a unidade da forma como está escrito aqui, com certeza a professora Edmaura iria criar caso, né? Vamos falar assim, e eu também, com certeza, tá? Mas, enfim, tirando esse detalhe, pessoal, o valor é 1,80 amperes, tá? O que acontece? Aqui eu posso percorrer todo o circuito,
né? Já que é um circuito simples, eu vou observar esse mesmo valor. O que acontece quando eu trago aqui no nosso circuito em série? Observem que o valor mudou, ele diminuiu. Lembra? A corrente vai determinar o brilho da lâmpada. Se você diminui o valor da corrente, o brilho vai ser o quê? Tá? Bom, no caso aqui, 0,90 ampere é o valor da corrente elétrica. Ok? E essa mesma corrente, ela está percorrendo um único caminho. Então, qualquer parte do circuito que eu colocar, né, eu vou observar esse valor. E quando eu vou para a associação em paralelo? Vou colocar nessa primeira lâmpada. A corrente que está passando por essa lâmpada, percebam que também é 1,80 ampere. Ou seja, o brilho dela, dessa lâmpada aqui sozinha, é igual daquela lâmpada do circuito simples. Ok? O mesmo acontece quando eu vou para a segunda lâmpada, dá 1,80 ampere. Tá? É o mesmo brilho. E lembra que aqui a corrente ela tem mais de um caminho para seguir? Observem a corrente total gerada. Eu estou trazendo nessa parte do circuito, ele está bem próximo à fonte de tensão, eu observo que eu tenho uma corrente elétrica de 3,60 amperes. Então vejam que a corrente ela é gerada, né, numa intensidade maior do que nas outras montagens que eu fiz, mas como aqui eu tenho a possibilidade de não apenas um caminho para a corrente, mas dois, né, considerando a associação paralelo de duas lâmpadas, essa corrente se divide. Né? Então, uma parte vai aqui para a primeira lâmpada, a outra parte vai lá para a segunda lâmpada. E aqui, embora a gente vai discutir isso mais para frente, mas essa divisão ela só foi em partes iguais porque a resistência das lâmpadas são iguais. Tá? Se fossem lâmpadas de resistências diferentes, não ia dividir metade para cada uma, como a gente verificou aqui. Então é importante a gente analisar o contexto. E aqui o principal, pessoal, olha só. Vamos supor que a lâmpada queimasse. Né? Eu vou fazer aqui, ó, vou desconectar, como a professora Edmaura fez lá na montagem. Tem como a segunda lâmpada funcionar sem a primeira estar funcionando? As duas apagaram. Aqui, para ficar mais fácil, na associação em paralelo, eu coloquei esse interruptor não só perto da fonte, mas também próximo a cada lâmpada. Então, vejam bem, assim como a professora Edmaura fez lá, eu vou abrir aqui o circuito na primeira lâmpada e ela apagou, né? A outra lâmpada continuou acesa. E se eu trago o medidor de corrente, né, o nosso amperímetro virtual aqui, observem que a corrente é zero, né, não está passando corrente nenhuma. Lá na outra lâmpada continua 1,80 amperes, assim como no nosso circuito simples. A diferença agora é que como essa lâmpada está apagada, lá na fonte de tensão, lá na origem do nosso circuito, eu não preciso mais de 3,60 amperes como eu precisava antes. Basta apenas aquela corrente que vai passar pela lâmpada que está acesa. Tá certo? Então, com isso, eu espero ter reforçado aquela discussão que a professora Edmaura ela realizou, né, a partir da montagem que ela fez. Ok? E, de novo, vocês vão fazer lá as atividades, né, que eu vou encaminhar no roteiro. Uma parte disso a professora já destacou, que são as atividades do caderno do aluno, mas pensar um pouquinho no que está acontecendo com a resistência elétrica em cada situação. Tá? A nossa ideia na próxima aula é conseguir concluir algumas coisas interessantes a respeito disso. Ok? Então, com isso, eu termino essa discussão
né, que a gente se propôs a fazer na aula de hoje. Agradeço novamente a professora Edmaura pela colaboração, como sempre, tá? E aguardo vocês numa próxima aula. Professora? Só agradecer a atenção. E é isso. Tchau. Até a próxima, pessoal.